Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal, sou professora de Ciências e hoje vamos trabalhar sobre o desenvolvimento sustentável. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Façam anotações, peguem lápis, caderno, é bem interessante que vocês fiquem interagindo também conosco, tá certo? Então, desde já trago para vocês que nossas aulas são digitais, né? Passamos na TV, estão disponíveis no YouTube e também é importante que vocês baixem o aplicativo para que vocês possam assistir às nossas aulas em tempo hábil. Então, temos aí na telinha o QR Code de celular Android ou iOS, então vocês clicam aí, baixam aí para assistir a aula em tempo real e interagir conosco, tirar as dúvidas, participar das nossas aulas. Então, elas são feitas com muito carinho, especialmente para vocês. E temos a nossa intérprete de Libras, Brielle, que vai conosco nessa linda viagem do conhecimento para que nossas aulas possam atingir mais estudantes. Então, desde já agradecemos a presença de Brielle e estou aqui comigo, também não estou sozinha, estou hoje com a nossa querida professora Vanessa. E aí, professora? Olá, gente. Bom dia, professora Cláudia. Bom dia, pessoal. Já dei meu bom dia aqui no chat, hein? Vamos participar, interagir. Como falou a professora Cláudia, hoje a gente tem um tema aí de ciências, né? Bem legal. A gente tá com algumas coisas aqui na mesa, olha, que daqui a pouco a gente vai falar, né? O motivo de ter esses livros, essas plantinhas. Tá bom? É com muita alegria que eu estou aqui e estou bem atenta ao chat para a interação de vocês aqui, tá bom? Então, bons estudos. Bem, gente, eu quero realmente que vocês interajam. Tem perguntinha aí para vocês durante a nossa aula. Eu quero realmente a interação de vocês. Então, eu trago para vocês que nesse final de semana, né, nós trazemos sempre sobre a vacina, o Conecta Recife. 28 postos foram abertos, intensificados para vacinação de 5 a 11 anos. Então, peço aos pais que levem seus filhos para vacinar. E temos aqui também que existe no centro da UFPE, de domingo a domingo, nós temos vacinação de 7h30 às 18h30, mas para isso você tem que agendar. Nós temos também nas unidades básicas tradicionais e temos também nas policlínicas da nossa cidade. Então, vai lá, vacina. Ontem nós vimos que, mesmo com a diminuição, ainda por dia, no Brasil, 38 pessoas morreram com Covid-19. Então, ainda estamos perdendo gente para o Covid. Então, vamos vacinar, pessoal. Às vezes, pessoas não foram se vacinar e aí pegaram a doença e não suportaram. Então, nos dados de ontem, 38 pessoas morreram em 24 horas. Então, vamos vacinar as nossas crianças, cuidar das nossas crianças e procurar os postos de saúde. E quem ainda não completou o esquema vacinal, procure completar o seu esquema vacinal, tá certo? Então, vão lá, agendem e vão vacinar as nossas crianças. E, como sempre, nós trazemos que abril é o mês de prevenção. Prevenção a quê? A crueldade animal, né? Nós trazemos aqui vários animais, o sapo, que ele é agredido muito também, só que ele é um grande predador do meio ambiente, então vamos ter cuidado com todos os nossos animais, desde gato, cachorro, todos os tipos de animais, né? Quando adotamos um animal, nós somos responsáveis por ele. Também nós trazemos também a combate, né? A cegueira, a prevenção. 80% dos casos de cegueira são causados por falta de prevenção, então vamos procurar cuidar dos nossos olhos. E também a questão das doenças de acidentes de trabalho também, abril está também com essa prevenção. Então, todos juntos podemos evitar todas essas doenças com a prevenção. Mais uma vez, observamos que muitas doenças, com a prevenção, nós podemos superar essas doenças. E aqui eu trago para vocês o que nós vimos na aula anterior. Nós trabalhamos o desequilíbrio ambiental, não é? Nós trabalhamos algumas ações humanas que podem prejudicar o ecossistema, não é? Essas ações. Nós vimos os impactos causados no meio ambiente com retirada de árvores, com queimadas, algumas consequências do desequilíbrio ambiental, como introdução de espécies exóticas, o desmatamento, a caça e a pesca, e nós vimos também poluição em geral, tanto da água, do solo e do ar. E tudo isso nós vimos que causa um grande desequilíbrio
para o meio ambiente. E hoje nós vamos trabalhar o desenvolvimento sustentável, que é um tema também que nos leva a refletir muito o que é que nós estamos fazendo também para o nosso meio ambiente. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Então, onde é que nós podemos definir o desenvolvimento sustentável? Então, ele é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender à necessidade das futuras gerações. Então, isso aí é realmente, após a Organização das Nações Unidas, então se juntaram e fizeram essa definição de desenvolvimento sustentável. Então, que a gente possa, né, explicando direitinho, nós podemos dizer que é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Então, nós estamos utilizando hoje, mas não podemos esgotar para o futuro, não é? Para os nossos netos, bisnetos. Então, que eles consigam continuar também utilizando desses recursos. E também esse conceito, gente, surgiu em 1983, criado pela Comissão Nacional sobre o Meio Ambiente, e esse desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, pela ONU. Então, quando eles se reuniram, eles criaram realmente esse conceito aí para definir o que é realmente um desenvolvimento sustentável. Professora Vanessa, tem alguma contribuição? Exatamente, né, professora Cláudia? É interessante a gente refletir que nesse período aí, né, desde a no final ali da década de 60, 70, estava se começando a pensar, vamos dizer, de uma forma mais organizada, essa questão ambiental. Porque com o surgimento, né, da industrialização, o processo de urbanização, né, as cidades crescendo, aumentando a população, ali também é causando impactos, né, naquele ambiente, naquele espaço onde as pessoas estavam ocupando, onde as indústrias estavam, né, sendo colocadas, né, e o crescimento delas estava impactando de forma danosa, né, o meio ambiente. E aí começou a surgir esses pensamentos, né, de dizer assim, nossa, a gente precisa se desenvolver economicamente, porque a economia é um setor da nossa sociedade que é importantíssimo, mas também a gente tem que pensar nos recursos naturais que estão sendo esgotados, né? A gente tirando o tempo todo ali sem pensar na poluição, né, no desmatamento, em tudo isso, desgaste ali do solo, tudo que a gente estava causando. Então, o desenvolvimento sustentável vem justamente para unir, né, esse desenvolvimento econômico, que a gente entende que a economia é importante para um desenvolvimento de um país, de uma nação, mas também pensar na crise ambiental, né, do qual a gente vivencia, e também pensar no ser humano, porque também, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente também está falando do ser humano, a gente sabe aí o contexto de desigualdade, de pobreza, e principalmente, né, essa parte da sociedade é que mais é impactada. Né? A questão de saneamento que a gente fala nas aulas de ciências, vocês escutam falar, como a gente fala na aula de sustentabilidade também. Então, tudo isso foi pensado e desde a década de 80, aí, como a professora colocou, vem se falando nessa questão da sustentabilidade, de se desenvolver pensando nessa união de economia, sociedade e ambiente. E eu sou professora daquelas vertentes ali que o ser humano pode viver em equilíbrio com a natureza, né, com o meio ambiente, não só de uma forma danosa, destruindo, mas que a gente pode viver de uma forma mais sustentável, onde a gente pode reciclar, certo? Pode reutilizar e é isso. Ah, que legal, professora. Obrigada pela contribuição. Então, como a professora disse, nós podemos viver realmente em equilíbrio com o nosso meio ambiente. Só depende de cada um de nós, da nossa conscientização, o que é que nós estamos fazendo, né, para o meio ambiente, que contribuição eu estou dando para viver em equilíbrio com esse meio ambiente, mesmo com o progresso que está acontecendo diariamente. Nós estamos em constante progresso e inovações, mas devemos ter cuidado e nos alertar e nos conscientizar.
Então, no Brasil, já foram sediadas as duas mais importantes conferências internacionais sobre sustentabilidade, como Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi Rio 92, e Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, que teve esse nome, não é, professora? Foi no Rio de Janeiro, comemorando os 20 anos que tinha tido a conferência aqui no Brasil, mas todo ano essa conferência acontece e reúne vários países com essa preocupação. O que eu acho assim que só falta a gente pôr mais em prática, ter esse alerta, não é? E aqui, como a professora falou, os princípios do desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento econômico, nós vimos também o desenvolvimento social e a conservação ambiental. Então, esses três princípios, eles andam juntos, né? E eles são bem importantes. Eu trago aí para vocês um quadro como desenvolvimento social, justiça socioambiental, preservação e conservação ambiental, ecoeficiência, inclusão social, que é muito importante, e o desenvolvimento econômico. Então, é importante que tenha esses três princípios e que não cause um desequilíbrio realmente no meio ambiente, não é que a gente possa realmente alertar para isso, com o crescimento populacional, com o urbanismo, com as indústrias que estão aí. Então, as indústrias elas têm que ter também um olhar voltado para o meio ambiente. O que é que eu estou produzindo, mas como é que eu estou lançando os restos de dejetos, a fumaça, como é que ela está sendo lançada, não é a questão de água utilizada e reutilizada, será que eu estou reutilizando, conseguindo reutilizar esse recurso natural? Então é importante ter também esse olhar, né? Principalmente na industrialização. E eu trago para vocês, eu preciso da interação deles no chat agora, professora, se eles vão falar alguma coisa ou se estão aí caladinhos. Estão caladinhos, viu, por enquanto. Por enquanto, né? Então, eu pergunto assim a vocês, como podemos, nós todos, podemos contribuir para um desenvolvimento sustentável na nossa escola? Né? Como está sendo conduzido o lixo produzido na escola? Então, o que é que eu estou fazendo? Será que eu jogo lixo na rua, na minha casa? Quando eu digo na escola, mas a gente pode levar em consideração em todos os lugares pelos quais eu passo. Às vezes, existem pessoas que pregam muito, mas a ação delas não é realmente como deveria ser, não é? Às vezes ensina, às vezes conscientiza, mas o importante são as nossas ações, não é? Como eu posso realmente contribuir para um desenvolvimento sustentável em todos os lugares que eu participo, se eu vou à igreja, se eu vou para uma festa. Normalmente nós vemos depois de uma festa, o lixo que é recolhido aí é enorme. E a gente lembra que esse lixo, ele, se não for reciclado, ele está aqui no nosso planeta, ele não vai embora não. Então é importante que nós tenhamos esse alerta. Então essa pergunta é para vocês. Então, durante a Rio +20, a Conferência das Nações Unidas, então foi realizada em junho de 2012, os 193 estados membros da organização discutiram o desenvolvimento sustentável, uma forma de evoluir, atendendo às necessidades da geração atual. E nessa ocasião, surgiram as ODS, né? Os ODS, um plano de ação com 17 objetivos globais para serem cumpridos até o ano de 2030. Imagine aí, a fim de que todos os países cresçam e cooperem nessa agenda de sustentabilidade. Então, observem aí que nessa ocasião não acontece por acaso assim. Então, foram criados os objetivos de desenvolvimento sustentáveis mais necessários. Então, são 17 objetivos que foram criados para a gente poder cumprir até 2030. Então, nesse momento, a gente está vendo aqui esses objetivos, eu só vou citar para vocês, né? O primeiro, erradicação da pobreza. Então, a gente tem que cumprir até 2030. Fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, né? Trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, né? Nós vimos que não existe muito, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, tudo isso foi criado nesse encontro
para ser cumprido até 2030. Então, observem que, será que realmente alguma coisa está sendo feita, professora? O que é que a senhora acha, depois de todo esse encontro aqui? A gente sabe que ainda é um longo caminho, né, pela frente, que a gente precisa realmente amadurecer e sensibilizar para essa questão, né, para essa crise ambiental que a gente vive. Você falando aí, né, professora Cláudia, em relação de como é que a gente pode contribuir, né, na forma micro, vamos dizer assim, no dia a dia, nas nossas ações, para que a gente possa causar menos impacto, reduzir, né, a geração ali de lixo e tudo mais. Eu mesmo, particularmente, já tenho aqui, ó, eu já adoto um copinho para não ter que estar usando plástico, né? E cada vez que eu utilizo um plástico, eu descarto, né? E mais produção de lixo do nosso resíduo vai gerando. E eu tenho aqui, ó, um exemplo de reaproveitamento, né, do papelão. O papelão, né, que geralmente a gente vai lá e descarta, eu reutilizo para fazer livrinhos. Olha lá, todo feito à mão, né, onde a gente pode contribuir para o meio ambiente e ainda fazer um material que pode ser utilizado, né, transformado, em vez de ir para o lixo, a gente reutiliza. E não só fazer um livro, mas eu posso fazer um caderninho, sei lá, um livro de receitas, por exemplo, né, um bloquinho de anotações, e é uma forma da gente reutilizar, reaproveitar. Esse material mesmo aqui foram feitos por estudantes como vocês, né, que vocês podem usar aí a criatividade. Então é muito importante. A gente sabe que é necessário políticas públicas, é necessário que as autoridades, né, os líderes mundiais aí estejam pensando sobre essa questão, né? Poluição atmosférica, a questão do lixo, né, a poluição hídrica, tudo isso que a gente vivencia aí, que impacta o nosso meio ambiente e que também causa, né, impacto nas nossas vidas, na nossa saúde também. A gente vivendo aí um momento de pandemia também, né, é um momento da gente refletir as nossas atitudes, né, como a gente está levando esse mundo, né, que olhar, que visão é essa, né, de destruição, devastação e não de cuidado, já que o planeta Terra é um lugar tão fantástico e nossa moradia. Então, é importante que a gente pense nessa esfera macro, né, que é o mais importante, mas a gente, ali no dia a dia, em pequenas ações, pode já mudar. Como a professora Cláudia colocou, né, a questão da coleta seletiva. Incentive isso na sua casa, separar ali o lixo seco do molhado, o que pode ser reaproveitado, né? Na sua escola, incentive com os seus colegas, se unam, né, para fazer a coleta seletiva, estimular isso na sua escola. Isso é tudo atitudes que a gente já pode fazer no nosso cotidiano. Tá? É isso aí, professora. Que bom a sua contribuição. Então, cada um pode fazer a sua parte, não é? A professora já faz a parte dela, nós fazemos a nossa parte e vocês ainda podem fazer na escola de vocês, em parceria com os professores, ter essa ideia e mobilizar toda uma escola para que cada um faça a sua parte. Então, é daí que a gente pode ter um mundo melhor, cada um fazendo a sua parte, independente dos outros, tá certo? Então, exemplos de ações sustentáveis, né? Utilização consciente dos recursos naturais. Então, a gente utilizar os nossos recursos de forma consciente, preservar bens materiais e da dignidade humana, mudança ou diminuição nos padrões de consumo, conscientização da população por meio de programas e ações socioambientais. Então, essa conscientização que eu digo que pode começar na nossa escola. Então, vocês podem ser formiguinhas conscientes para disseminar essa política de cuidado, não é, com a questão ambiental. Então, nós podemos ser grandes disseminadores dessa política aí de conservação do meio ambiente. Também políticas eficazes voltadas para o desenvolvimento sustentável, né? Nós podemos também evitar desperdícios e excessos. Nós podemos fazer a reciclagem, como a professora está fazendo aí, então reutilizar, até em brinquedos, nós podemos fazer vários brinquedos, utilizando garrafas PETs e etc., tampinhas, né? O professor Helene dá muitas dicas aqui comigo também nas aulas de educação física. Fontes de energia renováveis, como a energia eólica, a energia solar, é bem interessante, a poluição é quase nada. E também reflorestamento, então, em vez de derrubar árvores, vamos plantar árvores a cada dia, vamos reflorestando, né? Nós percebemos
bem clara as regiões que são reflorestadas, o clima é melhor, chove mais lá naquela região, é bem interessante. E aqui eu faço uma pergunta a eles também, professora, se eles estiverem aí. Então, Se eles já caladinhos. tinham conhecimento dessas ODS, desses objetivos sustentáveis que foram criados para a gente cumprir essa agenda, não é? Até 2030. Estão caladinhos, viu, Estão professora? caladinhos. Eu espero que eles tenham conhecimento, ou então pesquisem, né? Então, é aí o que a professora falou sobre a reciclagem. É uma forma de reaproveitamento, né, das matérias-primas que são descartadas. Então, se tivermos a coleta seletiva, até na nossa casa mesmo, se o lixo orgânico nós podemos transformar em adubo, não é orgânico, nas plantinhas que nós tivermos em casa, não é? Tem tudo como nós, e os locais, os pontos também de recolhimento daquele lixo que nós não podemos misturar com o outro lixo. Então, existem objetos que eles não podem ser misturados. Então, nós podemos fazer também a reciclagem e ter muito cuidado também com o vidro, onde é descartado, né? Para não misturar com o lixo normal, a questão dos garis que vão recolher esse lixo, para não ter questão de acidentes. É muito importante pensar no outro. E aqui o termo reciclagem, ele é proveniente de uma língua inglesa, no qual re significa repetir, e cicle corresponde a ciclo. Portanto, reciclagem é repetir o ciclo, né? Aquilo que você usou, você pode reutilizar. Em Recife existe o Eco Recife, que ele indica, nesse site, você entrando, indica os pontos de coleta, como entregar esse lixo que pode ser reaproveitado, como pilhas, lâmpadas, fluorescente, que não pode ser jogada, não é? Então, existem vários locais e várias indústrias também, elas já estão ligadas nisso aí e já estão também vendo que o recurso que ela precisa já pode estar acabando, então ela está querendo realmente fazer uma campanha de conscientização e recolher esse lixo produzido que não vai ser mais reutilizado. Então, na França e na Alemanha, a reciclagem é trabalho da iniciativa privada, então as próprias indústrias, elas já ligaram o sinal de alerta que precisam realmente, no Brasil está ainda de forma lenta. O fabricante da embalagem é considerado o responsável pelo descarte do lixo. Então, dessa forma, quando o cidadão compra uma pilha, ele deve levar a antiga para troca. Então, a própria empresa, a própria indústria que fabrica, ela recebe essa pilha nesses dois países já citados. O Brasil ainda caminha a passos lentos, mas eu espero que ocorra realmente da iniciativa privada também essa questão com o meio ambiente. E aqui nós temos aqui um artista que se destacou com o tema da reciclagem. Então, é Vicente José de Oliveira Muniz, é o Vic Muniz, mais conhecido como Vic Muniz. Então, o que foi que ele fez? Ele é um artista plástico, então ele realizou inúmeras exposições nacionais e internacionais e, em 2010, seu trabalho com os catadores de lixo foi transformado num documentário intitulado Lixo Extraordinário. Então, ele catou o lixo no Rio de Janeiro com os catadores de lixo, não é? Os catadores traziam esse lixo e ele transformava em arte. E ele é muito conhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, ele está dando uma grande contribuição para o meio ambiente, não é, professora? Exatamente, né? A gente vê aí a importância de a gente tomar medidas, né, que possam causar menos impacto ao meio ambiente e essa questão aí desse filme, né, é bem interessante a perspectiva que ele traz ali de trabalhar com os catadores, inclusive o que esse tipo de livros assim que a gente chama é cartoneiros, são livros que vêm, essa palavra cartoneiros são os catadores, os recicladores que surgiu na Argentina, né, e lá cartoneiros são esses coletadores, então esses que reciclam, né? Então, as pessoas que trabalham com a reciclagem têm um papel fundamental dentro da nossa sociedade para que a gente possa realmente dar uma nova vida, né? Reutilizar. Aqui também a gente está vendo ó, um vasinho com a plantinha, onde a gente reutilizou talvez um lixo que a gente fosse descartar, que não tem mais, né? Está ultrapassado, obsoleto, não tem mais uso. E aí, ó, através do disquete, a gente fez um jarrinho de planta.
Então, tudo isso a gente pode usar a nossa criatividade e ainda ajudar o meio ambiente. Olha que legal. Legal, professor. Então, observem aí esses catadores, né? Esses cartoneiros, eles são muito importantes para o nosso ambiente. Eles estão dando a sua contribuição. Então, vamos também contribuir. E aqui umas curiosidades que eu trouxe para vocês, olha. Cada 50 quilos de papel reciclado evita que uma árvore seja cortada. Então, vamos reciclar. E também o cuidado no uso dos papéis, né? Para cada tonelada de papel reutilizada, cerca de 20 árvores são poupadas. O mesmo papel pode ser reciclado de 7 a 10 vezes. As sacolas plásticas dos supermercados, elas demoram 450 anos para se decomporem no solo. Uma lata de alumínio demora de 80 a 100 anos para se decompor. E o vidro pode demorar 1 milhão de anos para se decompor. Então, observem aí vários objetos que nós usamos diariamente, que são jogados no ambiente, são milhares de anos para se decompor. Vou passar para a professora Vanessa se despedir. Essa aula foi muito legal, viu? E é um tema que eu adoro. Então, vamos lá, gente, né? Se engajar, a gente saber já, se sensibilizar por essa questão e entender que a gente vive uma crise ambiental, a gente pode fazer atitudes, né? Como a gente estava falando, no nosso dia a dia, já de transformação, né? De mudança em relação a essa questão, né? De reutilizar, né? A questão para ajudar o nosso meio ambiente, nosso planeta, nossa biodiversidade, que é tão rica, a gente vive num país tão rico de biodiversidade, e também, né, coletivamente, né, a gente cobrar políticas mais efetivas sobre a questão do meio ambiente, que isso é muito importante, e também é o nosso exercício de cidadania, afinal de contas, né? Foi ótimo estar aqui, adorei, espero estar mais vezes, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bem, gente, obrigada pela participação, obrigada, professora Vanessa, pela disponibilidade, obrigada a nossa intérprete Brielle e a toda a equipe, e muito obrigada a vocês por terem assistido a nossa aula e a professora Vanessa pela grande contribuição com essa aula bem agradável. Tchau, tchau, pessoal.